Bom dia a todos, eu sou a professora Sabrina Gracioli, sou professora de Fisiologia Humana e Biofísica na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, na UniOeste, e eu resolvi elaborar algumas aulas para auxiliar os estudantes das disciplinas que eu ministro e outros estudantes que estejam interessados em estudar fisiologia nesse período que a gente não está podendo ministrar as aulas de forma presencial. Então, eu farei ao longo desse período alguns vídeos que são vídeos curtos, que são vídeos rápidos, onde a minha ideia central vai ser transmitir conceitos que eu considero chave para o entendimento da disciplina. Então, eu vou dar pequenos conceitos e depois você vai se aprofundar nesses conceitos, no entendimento deles, estudando através dos livros, estudando através de material de artigo científico, estudando através de outros vídeos que possam eventualmente ter, na internet, e ficar bem à vontade assim para compreender melhor a fisiologia. A fisiologia é uma disciplina que exige uma tarefa integrada, porque ela é uma disciplina onde nós exploramos conceitos que são da bioquímica, da histologia, da anatomia, da biologia celular e até mesmo da física, né? Então, é uma disciplina complexa, é uma disciplina difícil no sentido de que engloba determinados conjuntos de conhecimento, mas é uma disciplina na qual é possível, com certeza, o aluno entender. Ela tem uma importância muito grande, principalmente para os estudantes das áreas da saúde, então, tais como a enfermagem, a fisioterapia, a medicina, as ciências biológicas, a farmácia, a educação física, essas áreas cujo objeto de trabalho é o ser humano. E para que eu seja um bom profissional, eu necessito entender a fisiologia humana, para que eu possa estar consciente na tarefa que eu estou exercendo na minha profissão e para que eu possa fazê-la de forma mais ética, mais consciente, mais adequada e cometendo, obviamente, menos erros, tá? Então, esse é o nosso desafio nesses dias e eu vou ficar à disposição. Depois eu passo o meu contato, se alguém precisar de esclarecer alguma dúvida, tiver alguma questão da fisiologia que de repente eu possa estar auxiliando, eu estarei à disposição nesse período. Então, vamos lá, Eu vou começar por um conceito chave na fisiologia, Um terminho assim que se repete ao longo da fisiologia, que é, na verdade, a essência da fisiologia, essa palavra aqui, homeostase, Então, um dos primeiros desafios para o estudante de fisiologia é entender o que é homeostase. Então, de forma bem simples, o que nós podemos dizer de homeostase? A homeostase significa, na fisiologia, preservar ou manter constante as condições do meio interno, tá? Então, isso é homeostase. Essa é a definição dela, preservar ou manter constante as condições do meio interno. Agora nós vamos entender o que essa frase simples quer nos dizer na sua profundidade, Então, a primeira coisa que nós temos que esclarecer nessa frase é: o que é o meio interno? O que nós estamos nos referindo quando falamos em meio interno? Então, vamos lá. Meio interno. Vamos fazer uma coisa bem simples para nós entendermos o sentido de meio interno, tá? Nós temos as nossas células, eu desenhei elas aqui, representando células, então cada bolinha dessa é uma célula. A célula é uma unidade individual e ela é isolada por uma membrana, que nós chamamos de membrana plasmática. Ela tem um núcleo, onde reside o DNA. Então, ela é uma unidade funcional. Relembre que todos os sistemas do seu corpo são formados por bilhões, trilhões dessas unidades, tá? Que podem ter várias formas, várias funções, podem ser células adiposas, podem ser células nervosas, podem ser células musculares, podem ser células epiteliais, enfim. Por que nós estamos falando de células? Porque nós precisamos entender o que é o meio interno na fisiologia. Então, as nossas células têm um ambiente interno, que é delimitado pela membrana plasmática.
Esse ambiente interno recebe o nome de... Ele é preenchido por um líquido e recebe o nome de líquido intracelular. LICE ou LIC, como alguns gostam de falar, tá? Então, esse ambiente interno, ele é separado do ambiente que cerca, que envolve as células, que nós chamamos então de LECE, ou líquido extracelular, ou LEC, como alguns pesquisadores gostam de, ou professores gostam de trabalhar, tá? Então, quando eu estou me referindo ao meio externo, né, eu estou falando de fora das minhas células, eu estou falando do líquido extracelular. Este espaço fora das minhas células está em constante intercâmbio com o espaço dentro das minhas células. E por isso ele tem uma importância muito grande, porque é o meio onde as minhas células residem. Esse meio ele é comum às minhas células. Então, o espaço ou líquido extracelular é o espaço comum a todas as células. Esse espaço fora das minhas células, que eu chamo de líquido extracelular, eu posso dividir em 2 subcompartimentos. Quais seriam esses subcompartimentos? O líquido que está entre as células de um tecido, que eu chamo de líquido intersticial, que está no interstício entre as células de um tecido, e o componente que está nos meus vasos sanguíneos, a parte líquida do meu sangue. Essa parte líquida do meu sangue, ela recebe o nome de plasma, tá? Então, a parte líquida do sangue, né, a gente chama de plasma. O resto do sangue são os elementos celulares, tá? Então, a parte líquida do meu sangue eu chamo de plasma. Então, o que é líquido extracelular? O líquido que está entre as células de um tecido e o plasma, tá? Que é a parte líquida do meu sangue. Tudo isso é fora das minhas células. Por que é que eu estou definindo esses conceitos? Porque quando eu digo assim, homeostase é preservar constante as condições do meio interno, eu digo que o meio interno é o meio em que residem todas as células do meu corpo. E este meio é comum. Quem é este meio interno? É o espaço que envolve as minhas células. Como é que eu chamo isso na fisiologia? Líquido extracelular. Que compartimentos existem no líquido extracelular? O líquido intersticial, aquilo que está ao redor das minhas células, tá? E a parte líquida do meu sangue, que eu chamo de plasma. Então, quando eu trabalho o conceito de manter constante as condições do meio interno, eu digo que na homeostase eu preservo esse meio fora das minhas células, esse meio que banha as minhas células. E por que eu faço isso? Porque as minhas células, para elas executarem as suas tarefas, para elas se dividirem, para elas crescerem, para elas executarem as suas funções biológicas, elas precisam estar num ambiente saudável, num ambiente que tenha as condições para que essas células possam estar cumprindo a sua tarefa. E por que isso é importante para nós? Porque se as minhas células de todos os meus tecidos estão num ambiente adequado, as células estão funcionando bem, consequentemente os tecidos funcionam bem, os órgãos funcionam bem, os sistemas fisiológicos funcionam bem, resultado disso, saúde, né? Então, quando a gente trabalha o efeito, por exemplo, de uma doença, de uma patologia, nós estamos trabalhando numa condição que rompeu a homeostase. Algo que criou um desequilíbrio do organismo e que, portanto, está causando um prejuízo à saúde. Tá? Restabelecer a homeostase é função dos profissionais que trabalham com a saúde do corpo humano, em vários aspectos. Por isso é importante termos a clareza do que é o termo homeostase e de como ele se dá. Tá? Então, vamos continuar. Nesta definição de homeostase, nós trabalhamos o conceito de manter constante as condições do meio interno. Então, nós já aprendemos que o meio interno é o meio que reside as minhas células. Eu chamo esse meio interno de líquido extracelular. Ele tem 2 compartimentos. O líquido intersticial, que banha as minhas células, e o líquido que está, né, nos meus vasos sanguíneos, que está no meu sangue, o componente líquido do sangue, que se chama plasma. Mas que condições eu estou me referindo?
Então, existe diversas condições que precisam ser mantidas, tá? Desse meio interno. Eu vou colocar aqui algumas condições que são os exemplos, digamos assim, mais frequentes na fisiologia. Então, observe aqui. Condições do meio interno. Então, nós temos lá volume, osmolaridade, pH, temperatura, né? Nutrientes, gases, entre outras coisas. Eu vou citar alguns exemplos para a gente tentar entender o conceito de homeostase